Olá, amigos, bem-vindos à nossa hora da leitura. Este vai ser um espaço onde nós vamos poder partilhar algumas histórias. Vamos simplesmente ler e ver livros, que é uma coisa que eu adoro fazer. Vamos até aqui ao nosso espacinho dos livros, até aqui ao nosso tapete. Nós temos aqui alguns, não sei, se calhar vamos começar aqui pelo primeiro. Eu não sei se vocês têm este livro aí em casa. Chama-se O Incrível Rapaz que Comia Livros. É sobre um menino que se chama Henrique. É um livro da Orfeu Mini e o autor é o Oliver Jeffers. Ok? Vamos lá então ouvir esta história. O Incrível Rapaz que Comia Livros. O Henrique adorava livros, mas não exatamente como nós adoramos livros. Não era bem a mesma coisa. O Henrique adorava comer livros. Tudo começou numa bela tarde, assim como, por acaso, quando ele estava distraído. Ainda sem saber bem o que estava a fazer, tentou comer apenas uma palavra, só para provar. Depois, tentou comer uma frase inteira e, logo a seguir, a página toda. Sim, não havia dúvidas, o Henrique gostava mesmo de livros. 3 dias depois, já tinha comido um livro inteiro. E lá pelo final do mês, era capaz de engolir um livro inteirinho de uma só vez. O Henrique gostava de todo o tipo de livros. Livros de aventuras, dicionários, atlas, livros de anedotas, livros de curiosidades, até livros de matemática. Mas os seus favoritos eram os livros vermelhos, que ele devorava à velocidade de um raio. Mas esta é a parte melhor. Quanto mais livros comia, mais esperto ele ficava. Comeu um livro sobre peixinhos dourados e ficou a saber o que devia dar ao Pimpão. Ao fim de pouco tempo, o Henrique já ajudava o pai a fazer as palavras cruzadas do jornal. E na escola, até era mais esperto do que a professora. O Henrique adorava ser esperto e pensava que se continuasse assim, poderia mesmo vir a ser a pessoa mais esperta do mundo. Então continuou sempre a comer livros e continuou a ficar mais esperto e mais esperto e cada vez mais esperto. Em vez de comer um livro inteiro, já devorava 3 ou 4 ao mesmo tempo. Livros sobre qualquer coisa. O Henrique não era picuinhas e queria saber tudo o que havia para saber. E foi aí que as coisas começaram a correr menos bem. Na realidade, as coisas começaram a correr muito, muito mal. E o Henrique andava a comer livros a mais e demasiado depressa. Ele até sonhava com os livros. Começava a sentir-se até um bocadinho adoentado. E aqui vem a parte pior. As coisas que ele tinha aprendido começavam a ficar todas misturadas. Não tinha tempo para as digerir devidamente. Até ficava envergonhado quando queria falar. De um momento para o outro, o Henrique já não se sentia assim tão esperto. Toda a gente lhe disse para ele não comer os livros. E assim, o Henrique acabou por desistir de comer livros e deixou-se ficar sentado e triste durante muito tempo, a pensar o que é que ele podia fazer. Então, ao fim de alguns dias, e quase sem pensar nisso, o Henrique apanhou do chão um livro que já estava assim meio comido, mas em vez de o pôr na boca, começou a ler. E viu que era mesmo bom.
O Henrique descobriu que gostava de ler. Até pensou que se lesse muito, ainda podia vir a ser a pessoa mais esperta à face da terra. Só ia demorar um bocadinho mais. Agora, o Henrique está sempre a ler, embora de vez em quando... O que é que acham que ele faz aos livros de vez em quando? Reparem aqui. O Henrique deu aqui uma pequena dentadinha neste livro. O que é que acharam deste livro? É uma história muito gira. As ilustrações são espetaculares, são do Oliver Jeffers, tem muitos livros engraçados. A ilustração tem muitos pormenores que nós se calhar não conseguimos ver bem aqui, mas é um livro giro para vocês irem requisitar na biblioteca quando pudermos sair à rua e andar à nossa vontade, ok? Acho que o Henrique foi mesmo muito esperto quando decidiu tomar esta decisão de começar a utilizar os livros para ler e não para comer. Então, já lemos aqui um, se calhar até podemos pô-lo aqui. Vamos ver, vamos pegar aqui neste dos ovos misteriosos. Este é um livro já mais antigo, é das edições Afrontamento. É um livro escrito pela Luísa Ducla Soares e ilustrado por Manuela Bacelar. Chama-se Os Ovos Misteriosos. Pensem lá sobre o que é que vocês acham que pode ser esta história. Não sei se conseguem ver bem a capa. Então vamos lá descobrir. Os ovos misteriosos. Era uma vez uma galinha que todos os dias punha um ovo. E todos os dias vinha a dona com uma cestinha tirar-lhe. Já pus 1000 ovos, podia ser mãe de 1000 filhos, mas não tenho nenhum por causa da gente gulosa, que acarejou certa manhã a galinha. Vou fugir. Se bem o pensou, melhor o fez. Quando a dona entrou na capoeira, como de costume, esgueirou-se pela porta aberta e só parou na mata. Logo aí, tratou de fazer o seu ninho, com folhas secas, palhas, penugem, farrapos de lã. Nunca se vira ninho mais lindo, redondo e confortável. Sentou-se nele e pôs um ovo muito branquinho. Vou encher a barriga antes de começar a chocar, que aqui ninguém me traz de comer, resolveu a galinha, afastando-se em busca do almoço. Demorou-se, porque ali tudo lhe era muito estranho. E quando voltou, qual não foi o seu espanto ao ver o ninho cheio de ovos de todos os tamanhos e feitios. Cocorocó, mas que vem a ser isto? Disse ela. Na minha capoeira tiravam-me os ovos e aqui oferecem-nos. Mas que sorte! E logo se aninhou. Daí por diante, a galinha mal saía do choco. Estava preguiçosa, sentia o corpo quente, quente como uma botija. O tempo foi passando e passando. Quanto? Não sabia, porque não aprendera a contar nem se guiava pelo calendário. Até que, crac, o primeiro ovo estalou e de lá saiu um bicharoco de bico retorcido. Ai, mas que filho! Eu até desmaio. Em vez de ser pinto, é um papagaio, exclamou a galinha. No dia seguinte, outro ovo se abriu e de lá saiu, rastejando, uma criatura comprida e sarapintada. Ai, mas que filho! Como ele é diferente! Em vez de ser pinto, é uma serpente, exclamou a galinha. Nessa mesma tarde, o maior de todos os ovos partiu-se ao meio. A galinha espreitou desconfiada ao ver o que tinha à sua frente, pôs-se a cacarejar. Ai, mas que filho! Este é de truz. Em vez de ser pinto, é um avestruz. Faltavam ainda 2 ovos, que esconderiam lá dentro. A galinha, curiosa, picou um deles, mas ia caindo para o lado. Ai, mas que filho! Deve vir do Nilo. Em vez de ser pinto, é um crocodilo. Ainda não se tinha calado quando sentiu um rebuliço no último. Ao ver uma penugem amarela, bateu as asas de contentamento e escancarou o bico.
Ai, mas que filho! Diz o meu instinto que este finalmente é mesmo um pinto. Olhem a minha ninhada, mostrava ela às galinhas do mato. É tão variada e é tão engraçada. Trata só do teu pinto, não ligues aos outros bichos, aconselhava a perdiz. Mas como podia ela abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor? Que outra mãe havia de tratar deles? Era feliz, mas vivia num desassossego. O papagaio voava para as árvores e ela não sabia voar. O crocodilo só estava bem dentro de água e ela não sabia nadar. A serpente metia-se por todos os buracos e ela era gorda demais para a poder ir buscar. A avestruz, essa, devorava tudo. Não havia comida que lhe chegasse. Só o pinto, naturalmente, se portava como um pinto. Mas ela de todos gostava, de todos cuidava. Coçava a serpente quando ela tinha cócegas, porque à pobrezinha faltavam-lhe as patas. Enrouquecia de tanto tagarelar com o papagaio que queria sempre conversa. Cansava-se a carregar petiscos para a comilona da avestruz. Esgravatava ao chão em busca de sementes para o pinto e, nos intervalos, lavava as dentuças ao crocodilo. Tudo parecia correr bem até que apareceu no bosque um rapaz. Ah, que belo frango! Disse ele ao ver o filho verdadeiro da galinha. Vou assá-lo para o jantar. Cocorocó! Refilou a galinha. O que quer dizer na sua língua? Não lhe toques, senão pico-te. O rapaz riu, pois quem tem medo de uma galinha? E apanhou o frango. Foi então que a serpente, ao ver o que se passava, se pôs a assobiar à sua frente, mostrando os dentes de veneno. Ai, uma serpente! Gritou ele e atirou-se ao lago para lhe escapar. Foi a vez do crocodilo avançar de boca aberta. Ai, que este me come! Gritou novamente o rapaz, subindo para a outra margem, sempre com o frango debaixo do braço. Aí estava o papagaio, empoleirado numa árvore. És ladrão, vou prender-te na prisão. És ladrão, vou prender-te na prisão. Um polícia, assustou-se o moço. Deixa-me fugir. Mas logo atrás de si começou a ouvir uns passos. Primeiro distantes, depois cada vez mais próximos, a grande velocidade. Era a avestruz. Apavorado, pensando que um polícia o perseguia, o rapaz largou a ave que só parou, esbaforido, na aldeia. Às costas da irmã avestruz, o frango voltou para casa. Para festejar, a galinha juntou todos os filhos e fez-lhe um bolo com vários andares. Um tinha milho para o frango, outro peixe para o crocodilo, outro fruta para o papagaio, outro ratos para a serpente e por cima, a enfeitar, 7 berlindes, um martelo e 20 pregos, porque a avestruz só gostava de pitéus muito extravagantes. Depois do jantar, os filhos fizeram uma roda à volta da galinha e puseram-se a cantar. Somos todos irmãos, somos todos diferentes. Há uns que têm bico, outros que têm dentes. Há uns que têm escamas, outros que têm asas. Na terra e na água fazemos nossas casas. Eu só tenho pescoço, eu voo pelo ar. Eu nado a 4 patas, eu cá gosto de andar. Somos todos diferentes, mas todos queremos bem à boa da galinha, que é a nossa mãe. E chegamos ao fim de mais uma história. O que é que acharam desta história? Para vocês,
fala sobre o quê? Uma das coisas que eu gosto mais desta história é da galinha que acaba por acolher todos aqueles ovinhos que apareceram no seu ninho, no mato, naquele ninho que ela fez com tanto carinho, com tanto amor. E acabam por ser todos diferentes, mas todos importantes para ela também, não é? E depois, no fim, percebe-se que todos os irmãos acabam... Não importa se são serpente, se são frango, se são avestruz, se é papagaio, se é o crocodilo, acabam por ser todos verdadeiramente irmãos e ajudam-se todos uns aos outros. E gostam todos da mãe galinha da mesma forma, isso é muito importante. Ok, eu acho que ainda temos tempo para mais uma história. O que é que vocês acham? Eu não sei, eu acho que vou pegar aqui nesta. É uma história que se chama A Mosquito, é das edições Nova Gaia. A autora chama-se Inês Oliveira. O texto e as ilustrações são dela, ela é a autora deste livro. E vamos descobrir. Eu vou-vos confessar uma coisa, eu não conheço muito bem esta história, portanto, eu vou contar e vamos descobrir em conjunto sobre o que é que ela fala. Mas olhando assim de repente, acho giro o título, A Mosquito. O que é que vocês acham? Geralmente, mosquito, nós dizemos o mosquito. E aqui o título é A Mosquito. Isso está-me a deixar curiosa. Vamos lá perceber o que é que acontece nesta história. O jantar começava sempre da mesma maneira. Bruno, come a sopa, diziam os pais pacientemente. Não quero sopa, é sopa todos os dias, respondia ao Bruno, amuado. Ele bem sabia que os legumes são importantes para a saúde, mas mesmo assim teimava em não comer a sopa. Ainda está quente, desculpava-se teimosamente. Com a colher, mexia os legumes que boiavam na tigela, fazendo desenhos e sonhando com aventuras. Estava tão distraído que quase caiu quando ouviu uma voz chamá-lo. Bruno! Ei, Bruno! Quem falou? Perguntou o Bruno assustado. Fui eu, a Mosquito, aqui na tua sopa, gritou uma figura pequenina na tigela do Bruno. Um mosquito que fala? Exclamou o Bruno surpreso. Não sou um mosquito, disse a pequena figura indignada. Prefiro que penses em mim como a tua pequena amiga, Mosquito. Já estava cansada de estar à espera, disse a Mosquita moada. Estavas à minha espera? Perguntou o Bruno admirado. Claro, disse a Mosquito. Tenho uma missão e preciso da tua ajuda. Anda daí. Onde vamos? Quis saber o Bruno muito intrigado. Vamos ao mundo do sonho, respondeu a Mosquito misteriosamente. E como vamos para lá? Perguntou o Bruno. A voar. Anda, verás como é fácil, disse a Mosquito com entusiasmo. Nas minhas asas voarás como o vento. Uau! É mesmo divertido, exclamou o Bruno. Estás pronto? Perguntou o Mosquito. Sim! Gritou o Bruno entusiasmado. E assim partiram para o mundo do sonho, para lá da janela da imaginação, bem lá no alto. Assim que entraram no mundo do sonho, o Bruno gritou. Olha ali, tantas vacas! Observa melhor, disse a Mosquito sorrindo. Está lá uma vaca muito estranha, disse o Bruno pensativo. Está sentada no meio das outras. Tens a certeza que é uma vaca? Perguntou a Mosquito. Já sei. É um urso-panda, gritou o Bruno feliz com a sua descoberta. Pois é, disse a Mosquito. É ele a nossa missão. Mas parece tão triste, observou o Bruno. Anda, vamos falar com ele, sugeriu a Mosquito.
Olá, panda! Exclamou o Bruno. Olá! Murmurou o panda desanimado. Por que estás tão triste? Perguntou o Bruno. Perdi-me, disse o panda. Há alguns dias fui passear com os meus pais. Estava encantado com tudo. Espreitava em todos os buracos, corria atrás das borboletas e, com tanta novidade, distraí-me e afastei-me. Quando reparei, já não sabia o caminho de volta para casa. Nós estamos aqui para te ajudar, disse a Mosquito carinhosamente. Vamos levar-te para casa, para junto da tua família. Os olhos do panda brilharam de alegria. Mas como vamos descobrir onde moras? Interrogou-se a Mosquito pensativamente. Podemos perguntar aos outros animais, propôs o Bruno. Talvez eles saibam onde vivem os pandas. Ótima ideia, Bruno, exclamou o Mosquito. Isso é um bom começo. Bruno sorriu, orgulhoso com o elogio da Mosquito. Estava muito contente por poder ajudar. Os dois companheiros sabiam que eram responsáveis por uma missão muito especial. Despediram-se das vacas, deram as mãos ao panda e partiram. Primeiro foram ter com as girafas, que por serem tão altas conseguem ver mais longe e assim deviam saber onde moram os pandas. Olá, girafas, disse a Mosquito. Olá, disseram as girafas tentando descobrir de onde vinha aquela voz. Em que vos podemos ajudar? Perguntaram quando viram os três viajantes. Este nosso amigo é um panda e está perdido. Queremos ajudá-lo a voltar para casa, mas não sabemos onde mora, explicou a Mosquito. Já viste algum panda por aqui? Aquele ursinho com manchas pretas é um panda? Perguntou a girafa surpreendida. Nunca vi ursinhos assim, mas sei que no Polo Norte, onde há muito gelo e faz muito frio, vivem uns grandes ursos brancos. Talvez sejam parentes. Então é para lá que vamos, disse a Mosquito, contente por ter uma pista. Mas tente cuidado. Ouvi dizer que esses ursos são ferozes, avisou a girafa. Chegados ao Polo Norte, o Bruno perguntou: como pode alguém morar aqui? A brancura da neve cegava-os. O vento frio fazia-os tremer. Ou talvez fosse medo, pensava o Bruno, lembrando-se do aviso das girafas. Um urso polar, saído sabe-se lá de onde, aproximou-se. O que vêm fazer aos meus domínios? Perguntou-lhes o urso com uma voz rude. Olá, procuramos a casa do panda, disse a Mosquito a tremer. Sabe onde fica? Acrescentou o Bruno cheio de coragem. Aqui não é, com certeza, resmungou aquele urso polar. Mas não nos pode ajudar? Perguntou a Mosquito hesitante. Vão perguntar ao elefante, respondeu rudemente o urso. Ele tem uma memória prodigiosa, talvez ele vos possa ajudar. Se eu vivesse aqui, acho que também andaria sempre mal disposto, disse o Bruno enquanto o urso se afastava, a resmungar, mal-humorado. A terra dos pandas ainda parecia estar longe, mas a terra dos elefantes era já ali. O calor era abrasador e, ao longe, os elefantes moviam-se vagarosamente, agitando as suas enormes orelhas. Agora, do que eu precisava era de umas orelhas como aquelas para me refrescar, dizia o Bruno a rir. Olá, senhor elefante, disse o Mosquito respeitosamente. Assim que se aproximaram. Como o senhor é tão sábio, talvez possa ajudar-nos a encontrar a família panda. Queremos levar o pequeno panda para casa. Mas não sabemos onde eles vivem, completou o Bruno. Eu sei, exclamou o elefante. O meu primo da Ásia falou-me dos pandas e da sua terra, a China. É muito longe, mas é lá que mora o vosso amiguinho. Muito obrigado pela sua ajuda, senhor elefante, disse o Bruno já a afastar-se. E partiram, sem demora. O panda estava cheinho de saudades e com vontade de abraçar os pais. À velocidade da imaginação, a longa viagem foi feita num instante. A terra dos pandas já aparecia no horizonte. Lá estão eles! Exclamou alegremente o Bruno. O elefante tinha razão, disse a Mosquito.
Alguns momentos mais tarde, foi uma alegria imensa. Finalmente em casa, disse o panda pulando de felicidade. O panda correu para a sua família, que o envolveu em abraços, beijos e mimos. Estavam todos com muitas saudades. Depois dos abraços e dos beijos, chegou a hora das despedidas. Os pandas agradeceram ao Mosquito e ao Bruno e convidaram-nos a voltar no outro dia para uma visita mais demorada. Adeus, panda. Não voltes a afastar-te dos teus pais, recomendou a Mosquito. Podes perder-te outra vez, acrescentou o Bruno. Podem ter a certeza que terei cuidado, disse o panda a sorrir. E acenando um adeus, afastaram-se, deixando a terra dos pandas para trás. Missão cumprida! Que aventura! Tantos animais! Bruno! Ei, Bruno! Exclamou uma voz ao seu lado. O que foi, Mosquito? Perguntou o Bruno surpreso. Oh, és tu, mãe? Desculpa, mas acabei de deixar um panda na China e... Ai, este rapaz, sempre a sonhar acordado, diz o pai a suspirar. Come a sopa, diz a mãe, já deve estar fria. Sim, mãe, respondeu o Bruno, já de volta à realidade. Gostei muito desta história, o que é que vocês acharam? Esta história mostra-nos como é muito importante o poder da nossa imaginação. Já viram? O Bruno, o que é que ele fazia para não comer a sua sopa? Acabava por imaginar que estava a conversar com a sua amiga Mosquito e que tinha uma missão super, super, super importante. Ok? Eu gostei muito desta história, nunca tinha lido. Vou comprar este livro para mim porque ainda não tenho na minha coleção. Parecendo que não, mas falámos sobre muitos animais. Começámos com a primeira aula de português que falava sobre a Casa da Mosca Fosca. Foi a primeira aula que trabalhámos. Lemos aí este livro e agora lemos aqui mais estes. Andámos muito à volta dos animais. Nós temos aqui alguns livros sobre animais. Vocês podem procurar aí em casa também, se depois tiverem oportunidade. Temos aqui um livro que se chama Queridos Extintos. Eu não vou ler todo, vou só ler alguns bocadinhos, porque fala sobre alguns animais e tem umas ilustrações lindas, acho eu. Queridos extintos, o que é que vocês acham que quer dizer? Tem aqui uma palavra difícil, extintos. São animais que estão em vias de extinção ou que já nem sequer existem no nosso planeta, ok? Eu vou escolher aqui, este, pica-pau bico de marfim, ok? Vou só ler-vos este, o nosso tempo de histórias também está quase a terminar, mas eu acho que ainda temos tempo para passear aqui por este livro. Diziam que eu era o mais vistoso pica-pau e o maior a seguir ao imperial. Tinham um bico precioso para os índios, das minhas penas faziam o seu cocar. Morava nos bosques americanos, alimentava-me de larvas e insetos. Bicando nos troncos, entre lianas, encontrava os meus manjares prediletos. As florestas são agora campos de milho e, de repente, a minha casa é o zoo. Antes de poder sequer protestar, os homens já tinham mudado tudo. Agora, pense na destruição do homem que anda no lufa-lufa e que depois tenta encontrar solução para o famoso efeito de estufa. Não sou capaz de explicar. Cortaram as asas antes de poder voar. Muito bonito este texto. Ok, então hoje vamos ficar por aqui pelo nosso momento da leitura. Lemos estes 4 livros, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muito jeito para contar histórias, mas dei o meu melhor. Para a próxima semana, vocês já sabem, vamos trabalhar outra história. A partir daí vamos